Das coisas boas e más, passamos agora às coisas indiferentes. Até agora a doutrina estoica tem sido severa e intransigente. Agora temos que olhar para ela sob um aspecto diferente e ver como ela tentou conciliar o bom senso. Coisas indiferentes, entendidas como não necessariamente contribuintes para a virtude, seriam, por exemplo, saúde, riqueza, força e honra. É possível ter tudo isso e não ser virtuoso. É possível também ser virtuoso sem isso. Mas agora temos que aprender que, embora essas coisas não sejam boas nem más, e portanto não sejam matéria de escolha ou de abstinência, elas estão longe de ser indiferentes, no sentido de não suscitar nem impulso, nem repulsa. Há coisas de fato indiferentes neste último sentido, como, por exemplo, se você estende o dedo, se você se inclina para pegar uma palha ou não, se o número de cabelos na sua cabeça é par ou ímpar. Mas coisas desse tipo são excepcionais. A maior parte das coisas que não são virtude e vício despertam em nós ou impulso ou repulsa. Que se entenda então que há dois sentidos da palavra indiferente: nem bom nem mal, que não desperte nem impulsão nem repulsão. Entre as coisas indiferentes no primeiro sentido, algumas estavam de acordo com a natureza, algumas eram contrárias à natureza e algumas não eram nenhuma nem outra. A saúde, a força e a solidez dos sentidos estavam de acordo com a natureza. A fraqueza doentia e a mutilação eram contrárias à natureza. Mas coisas como a falibilidade da alma e a vulnerabilidade do corpo não estavam de acordo com a natureza, nem ainda eram contrárias à natureza, mas apenas naturais. Todas as coisas que estavam de acordo com a natureza tinham valor, e todas as coisas que eram contrárias à natureza tinham o que devemos chamar de desvalor. No sentido mais elevado do termo valor, efetivamente valor absoluto, coisas indiferentes não possuíam nenhum valor, mas ainda assim poderia ser-lhes atribuído o que Antípatro expressava pelo termo um valor seletivo, ou o que ele expressava usando barbarismo, um desvalor dissimulado. Se uma coisa possuísse um valor seletivo, você tornaria essa coisa em vez do seu contrário, supondo que as circunstâncias permitissem, por exemplo, saúde em vez de doença, riqueza em vez de pobreza, vida em vez de morte. Por isso, tais coisas foram chamadas de tomáveis, e seus contrários evitáveis. Coisas que possuíam um alto grau de valor eram chamadas de preferidas. Aquelas que possuíam um alto grau de desvalor eram chamadas de rejeitadas. Tais coisas que não possuíam um grau considerável de nenhum deles eram nem preferidas nem rejeitadas. Zenão, com quem esses nomes se originaram, justificou seu uso sobre coisas realmente indiferentes, com o fundamento de que, em uma corte, a preferência não poderia ser conferida ao próprio rei, mas apenas a seus ministros. Coisas preferidas e rejeitadas podem pertencer à mente, ao corpo ou ao patrimônio.
Entre as coisas preferidas no caso da mente estavam a habilidade natural, a arte, o desenvolvimento moral e coisas semelhantes, enquanto seus contrários eram rejeitados. No caso do corpo, a vida, a saúde, a força, a boa condição, a integridade e a beleza eram preferidas, enquanto que a morte, a doença, a fraqueza, a doença, a mutilação e a fealdade eram rejeitadas. Entre as coisas externas à alma e ao corpo, a riqueza, a reputação e a nobreza eram preferidas, enquanto que a pobreza, a má reputação e a humildade de nascimento eram rejeitadas. Desta forma, todos os bens mundanos e comercializáveis, após terem sido solenemente recusados pelos estoicos na porta da frente, eram contrabandeados numa espécie de entrada de traficantes sob o nome de coisas indiferentes. Agora é preciso ver como eles tinham, por assim dizer, dois códigos morais, um para o sábio e outro para o mundo em geral. Só o sábio pode agir corretamente, mas outras pessoas podem executar as propriedades de um sábio. Qualquer um pode honrar seus pais, mas só o sábio fazia como resultado da sabedoria, porque só ele possuía a arte da vida, cujo trabalho peculiar era fazer tudo o que era feito como resultado da melhor maneira. Todos os atos do sábio eram perfeitas propriedades, que eram chamadas de acertos. Todos os atos de todos os outros homens eram pecados ou injustiças. No seu melhor, só podiam ser propriedades intermediárias. O termo propriedade, então, é um termo genérico, mas, como muitas vezes acontece, o termo genérico foi determinado em uso para um significado específico, de modo que atos intermediários são comumente falados como propriedades em oposição aos acertos. Instâncias de acertos estão demonstrando sabedoria e tratando com justiça. Casos de propriedades ou atos intermediários são casar-se, assumir uma embaixada e uso da dialética. A palavra dever é frequentemente empregada para traduzir o termo grego que estamos proferindo por propriedade. Qualquer tradução não é mais do que uma escolha de erros, pois não temos um equivalente real para o termo. Era aplicável não apenas à conduta humana, mas também à atuação dos animais inferiores e até mesmo ao crescimento das plantas. Agora, além de uma febre de generalização, dificilmente devemos pensar na filha severa da voz de Deus em conexão com uma ameba que corresponde com sucesso a um estímulo, mas a criatura em seu modo rudimentar está exibindo uma tênue analogia ao dever. O termo em questão foi usado pela primeira vez por Zenão, e foi explicado por ele de acordo com sua etimologia, significando o que se veio a fazer, de modo que, no que diz respeito a isso, estar se tornando seria a tradução mais apropriada. A esfera da propriedade estava confinada às coisas indiferentes, de modo que havia propriedades que eram comuns ao sábio e ao tolo. Tinha a ver com tomar as coisas que estavam de acordo com a natureza e rejeitar as que não estavam. Mesmo a propriedade de viver ou de morrer era determinada, não por referência à virtude ou ao vício, mas à preponderância ou deficiência das coisas, de acordo com a natureza. Poderia, portanto, ser uma propriedade do sábio, apesar de sua felicidade,
afastar-se da vida por si próprio, e do tolo, não obstante sua miséria, permanecer nela. A vida, sendo em si mesma indiferente, era toda uma questão de conveniência. A sabedoria poderia provocar a própria saída, se a ocasião parecesse convocá-la a isso. Já que os homens em geral estavam muito longe de serem sábios, é evidente que se a moralidade estoica fosse mudar o mundo em geral, tinha que ser acomodada de alguma forma adaptada às circunstâncias existentes. Nenhum tratado de moral talvez tenha exercido tão ampla influência como o que ficou conhecido sob o título de Dos Deveres. Esse trabalho está fundado no Panécio, um estoico pouco ortodoxo, e não professa tratar da moralidade ideal, mas apenas das propriedades intermediárias. Podemos notar também que nesse trabalho a tentativa de considerar virtude como uma só e indivisível é francamente abandonada como inadequada para a inteligência popular. Passamos agora a mais um exemplo de acomodação. De acordo com a alta doutrina estoica, não havia meio-termo entre virtude e vício. Todos os homens receberam da natureza os pontos de partida para a virtude, mas, até que a perfeição tivesse sido alcançada, encontravam-se sob a condenação do vício. Era, para empregar uma ilustração do poeta filósofo Cleantes, como se a natureza tivesse começado uma linha iâmbica e deixado o homem terminá-la. Até que isso fosse feito, eles deveriam fazer o papel de tolo. Os peripatéticos, por sua vez, reconheciam um estado intermediário entre a virtude e o vício, ao qual deram o nome de progresso e proficiência. No entanto, os estoicos, para fins práticos, aceitaram tão inteiramente esse nível inferior, que a palavra proficiência passou a ser dita como se fosse de origem estoica. Sêneca gosta de contrastar o sábio com o proficiente. O sábio é como um homem no gozo de uma saúde perfeita, mas o proficiente é como um homem em recuperação de uma doença grave, para o qual uma redução da agonia é equivalente à saúde, e que está sempre em perigo de recaída. É assunto da filosofia suprir as necessidades desses membros mais fracos. O proficiente ainda é chamado de tolo, mas é indicado que ele é um tipo de tolo muito diferente dos demais. Além disso, os proficientes são organizados em 3 classes, de uma forma que lembra um dos aspectos técnicos da teologia calvinista. Em primeiro lugar, há aqueles que estão próximos da sabedoria, mas por mais próximos que estejam da porta do céu, ainda estão do lado errado dela. Segundo alguns médicos, estes já se achavam a salvo de recaídas, diferindo dos sábios apenas por ainda não terem percebido que tinham chegado ao conhecimento. Outras autoridades, porém, recusaram-se a admitir isso e consideraram a primeira classe como estando isenta apenas de doenças estabelecidas da alma, mas não de ataques passageiros de paixão. Assim, os estoicos diferiram entre si quanto à doutrina da segurança derradeira. A segunda classe consistia naqueles que haviam posto de lado as piores doenças e paixões da alma, mas poderiam a qualquer momento recair nelas. A terceira classe era daquelas que haviam escapado de uma doença mental, mas não de outra, e que haviam conquistado a luxúria, digamos, mas não a ambição, que desprezavam a morte, mas temiam a dor. Esta terceira classe, acrescenta Sêneca, não é de modo algum digna de ser desprezada.
Epiteto dedica uma diatribe ao mesmo assunto de progresso ou proficiência. A única dimensão verdadeira para o progresso, declara ele, é aquela em que se encontra o trabalho. Se você está interessado no progresso de um atleta, você espera ver seus bíceps, não seus halteres. E assim, na moralidade, não são os livros que um homem leu, mas como ele se aproveitou deles o que conta. Pois o trabalho do homem não é dominar Crisipo por impulso, mas controlar o próprio impulso. Dessas concessões à fraqueza da humanidade, passamos agora aos paradoxos estoicos, onde veremos a doutrina em todo o seu rigor. São talvez esses mesmos paradoxos que explicam o fascínio enigmático com que o estoicismo afetou a mente da antiguidade, assim como a obscuridade de um poeta pode revelar-se um passaporte mais seguro para a fama do que méritos mais estritamente poéticos.